Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Generali e a gente segue falando sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança, que é um livro de John Maxwell. E para você que está chegando agora, que é o primeiro vídeo que você assiste, para você entender melhor, nós estamos aqui, tanto eu quanto Mônica, gravando cada um desses princípios que são citados aqui no livro de John Maxwell. E são princípios importantes para que o líder consiga se desenvolver cada vez com mais posicionamento, direcionamento e intencionalidade. Vamos lá? A gente hoje vai falar da quinta lei, do quinto princípio da liderança, que é a lei da adição. Mas antes de começar, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos juntos? Bom, o que é a lei da adição ou o princípio da adição? Como o nome já fala, adicionar é somar. Então esse princípio fala da importância da liderança buscar somar, servir na vida dos seus liderados. Ou seja, tomar cuidado com a vaidade, com o egoísmo, que muitas vezes quando alguém está no cargo de liderança, o fato de estar numa posição que tem uma certa autonomia, que tem um certo poder, gera em algumas pessoas um pouquinho de egoísmo e a pessoa esquece desse princípio tão importante que é servir, que é agregar na vida do outro. Bacana, Ivne, mas como a liderança pode servir, pode agregar na vida do outro? Primeiro ponto é entender o seguinte: quais são os interesses da empresa e quais são os interesses das pessoas, porque o líder ele fica ali como fiel da balança entre empresa e os colaboradores, e ele precisa ser a pessoa que vai proporcionar os dois interesses. Então, quais são os interesses das empresas, ou da empresa no geral? A empresa ela quer, se for privada principalmente, ela quer lucro, ela quer sustentabilidade do seu negócio, ou seja, que o negócio ele se sustente, ele permaneça no mercado. Ela quer ser reconhecida por um bom atendimento, por uma boa prestação de serviço ou do produto que ela oferece. Então ela quer ser referência em muitos momentos. E quais são os interesses das pessoas? As pessoas dentro das empresas, elas querem o quê? Boa remuneração, reconhecimento, valorização, querem um bom clima organizacional para trabalhar, porque a gente trabalha a maior parte do tempo e é muito ruim você estar num ambiente que não tem um clima bacana. Então, enquanto líder, o primeiro passo é esse: ter muito claro na minha mente quais são os interesses da empresa que eu trabalho e quais são os interesses do time que eu lidero, das pessoas desse time. E eu vou buscar não tender nem somente para a empresa ou muito para a empresa, e também não tender somente ou muito para os colaboradores. E ter cuidado sempre com a vaidade, porque muitos de nós não têm consciência e no dia a dia acaba não servindo as pessoas por causa da rotina, da correria, da pressa. Existem pessoas que já têm essa habilidade, esse ato, essa sensibilidade maior e que elas realmente já fazem de uma forma natural. Outras pessoas não, precisam fazer com intencionalidade. Então, se você é o líder que sabe que é importante servir o outro, agregar na vida do outro, mas você, com a rotina, com a correria, acaba não fazendo e agindo muito no automático, você precisa começar a agir com intencionalidade, ou seja, trazer consciência para as suas ações. Como é que eu faço isso? Se eu estou chegando na empresa, eu vou ter consciência de que eu não posso entrar direto, passar de todo o meu time, passar por eles e não cumprimentar, por mais que eu tenha uma demanda que eu esteja atrasado. Então eu preciso agir com consciência, eu vou chegar, eu preciso cumprimentar as pessoas, eu vou agir com consciência, eu vou lembrar que ontem o João, que trabalha comigo, falou que ele ia passar por um momento desafiador, uma prova na escola, alguma outra situação. Eu preciso hoje lembrar de perguntar ao João como é que foi a situação. Então, se isso não for espontâneo, eu vou colocar um alarme lá, mas eu vou me lembrar de perguntar, até que isso se torne espontâneo, se torne um hábito enquanto liderança. E John Maxwell, no livro, ele fala sobre 4 diretrizes para agregar valor aos outros, para adicionar, para somar na vida de outras pessoas. O primeiro que ele fala, a primeira diretriz,
ele fala o seguinte: nós agregamos valor quando realmente valorizamos o outro. E valorizar, gente, está nos pequenos atos, no dia a dia, sabe? Quando eu me preocupo em cumprimentar o meu time, quando eu me preocupo em defender o meu time, eles entenderem que eu tô ali com eles, nos momentos bons, mas nos ruins também. Quando eu ouço o meu time de verdade, quando eu ajo de forma intencional. Então é realmente valorizar o outro. A segunda diretriz, ele fala o seguinte: nós agregamos valor quando passamos a ser mais valiosos para o outro. Para eu ser mais valioso para o outro, eu preciso ter algo a oferecer. Então, o que eu tenho a oferecer? Aí entra o autoconhecimento. O que eu tenho para agregar? Eu tenho conhecimento para agregar, sabedoria, algumas habilidades, eu tenho tempo para ouvir. Não sei, mas eu preciso olhar para mim e entender como eu posso agregar, o que eu posso entregar para adicionar valor ao outro. A terceira diretriz, John Maxwell fala o seguinte: nós agregamos valor quando conhecemos e nos ligamos aos que os outros valorizam. Eu vejo alguns líderes que, recém-promovidos, acabaram de assumir o cargo da liderança, estão com muita vontade de aprender, de se desenvolver e de serem bons líderes. E aí eles começam realmente a ouvir muitas palestras, treinamentos, ler muitos livros sobre liderança, só que eles acabam absorvendo o conteúdo, tentando reaplicar no time deles, sem trazer isso à consciência, sem nenhum filtro e sem primeiro conhecer o próprio time. Então eu vou conseguir agradar e criar valor para o outro se eu conheço o outro. No livro, John Maxwell compartilha um exemplo muito interessante. Ele fala sobre um hotel onde uma cliente foi se hospedar num quarto de hotel e aí, quando ela olhou embaixo da cama, ela encontrou um cartão. E no cartão dizia assim: sim, nós também limpamos aqui. E ela ficou surpresa, falou: caramba, o hotel é bom, eu gostei do serviço, mas eu só consigo lembrar do cartão com a frase sim, nós também limpamos aqui. Foi o que ficou marcado para ela. E essa é uma expectativa que a maioria de nós, como hóspedes, como clientes, temos quando vamos para um hotel. A gente espera um bom serviço, mais um quarto limpo. E não limpo somente por cima, né? Mas limpo, inclusive, nos locais que a gente não vê o tempo inteiro, como embaixo da cama. E é comum você muitas vezes olhar embaixo da cama e tá sujo embaixo da cama, a pessoa limpou somente por cima. E aí, quando esse hotel percebe essa expectativa do cliente e coloca esse cartão ali, realmente ele supera a expectativa através do conhecimento que ele tem de quem ele serve, que é o hóspede. Então, o princípio é o mesmo. Eu preciso conhecer o meu time, ouvir o meu time, saber os gostos, o que agrada, para que quando eu for reconhecer, quando eu for de alguma forma servi-los, eu possa fazer com algo que realmente vai agregar valor e eles vão reconhecer como um benefício. E esse princípio vale para quando eu vou reconhecer, dar um prêmio, um presente que seja. Eu não posso comprar um presente qualquer, eu preciso comprar algo, por mais simples que seja, mas que tenha a ver com aquela pessoa, para ela entender que, caramba, ele me conhece. Além de se importar, de ter lembrado de me dar algo, ele realmente me conhece. E servir ao outro, agregar valor, conhecer o outro, fortalece a relação de confiança que a gente tanto fala, que é um dos fatores mais importantes para eu conseguir, como líder, ter o meu time ali, juntinho comigo, gerando bons resultados. E John Maxwell fala ainda de uma quarta diretriz. Ele ainda fala o seguinte: a quarta diretriz, John Maxwell considera importante para ele, mas ele fala que pode ser que muitos líderes que estão lendo o livro, muitas pessoas, não considerem. Então ele fala, inclusive, para que as pessoas fiquem à vontade para pular essa quarta diretriz, se acharem que é o caso. Nós da Generali priorizamos também e achamos essa quarta diretriz extremamente importante, por isso eu não pulei e eu vou citá-la aqui para vocês. A quarta diretriz é a seguinte: nós agregamos valor quando fazemos coisas que Deus valoriza. Deus quer que nos aproximemos das pessoas e as sirvamos conforme o exemplo de Jesus. Então ele fala isso para colocar o seguinte: ser líder é servir independente de quem esteja do meu time. Porque é muito fácil pra gente, enquanto ser humano no geral, servir, agradar e agregar valor para aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade, que a gente gosta ou que a gente se identifica.
Mas aquelas pessoas, de repente, que têm os valores um pouco diferentes dos nossos, né, e que ali por algum motivo não nos agradam muito, a gente certamente vai ter uma resistência maior. E ele diz que o que Deus espera é que a gente faça conforme Jesus, que independente de classe, de posição, tratava da mesma forma e buscava servir da mesma forma. Então essa é a quarta diretriz, é a última, mas não menos importante do que todas as outras. E é isso, se você é líder, está buscando se desenvolver, ou se você está almejando a posição de liderança, lembre-se de já praticar isso na sua vida. Comece a observar as pessoas à sua volta, familiares, amigos, busque reconhecer, conhecê-los a fundo, entender como é que você pode agregar valor na vida dessas pessoas e servi-los. Porque isso já é uma forma da gente treinar, fazer, e isso certamente vai vir também, vai se refletir na nossa vida profissional. É isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, que ele te ajude a refletir, a ser um melhor líder, a se conhecer, conhecer seu time, agregar valor e servir a quem está ali servindo a empresa, buscando melhores resultados. Até o próximo vídeo!